Olá, professores do quinto ano. Sou Beatriz, coordenadora pedagógica de língua portuguesa do município de Piraquara. Estou aqui para apresentar o primeiro caderno de atividades pedagógicas de 2022 para o quinto ano de língua portuguesa. Mas antes disso, eu gostaria de desejar um ótimo retorno a todos e todas, que esse ano seja muito abençoado, que todos consigam concretizar seus planos, seus objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Nos anos anteriores, nós tivemos inúmeros desafios, com aulas remotas, o modelo híbrido. Este ano, com as aulas 100% presenciais, os desafios continuam, né? Não mudam. Todos os estudantes de todos os anos, com certeza, apresentarão defasagem. Então, nós procuramos desenvolver os cadernos com várias atividades de retomada, que se adequam às rotinas estabelecidas por vocês, principalmente aí no quinto ano. É o caderno para aproximadamente 2 meses, só que, claro, a gente costuma lembrar que quem vai adaptar, quem vai complementar, quem vai adequar a turma, ao nível da turma, são vocês. Então, esse tempo pode variar, tanto para mais quanto para menos, ok? Então, vamos apresentar o caderno, tá? O caderno do quinto ano, este ano o tema é brinquedos e brincadeiras, certo? E iniciamos aqui a primeira atividade, número 1. Toda criança gosta de brincar e existem muitas brincadeiras interessantes. Observe as imagens, pesquise o nome da brincadeira e escreva abaixo. Quando eu escrevi ali pesquise, não necessariamente precisa ser no dicionário, né, no Google, até porque são imagens. Pesquise aqui no sentido de perguntar para um colega, perguntar talvez para um funcionário da escola, perguntar para vocês, né, professor ou professora, e as imagens aqui estão simples, né, então facilmente eles conseguirão identificar as brincadeiras. Então, é amarelinha, o cabra-cega, o pega-pega, o roda, o acordo, esconde-esconde, certo? Na sequência, então, número 2, continuando, né, esse disparador, né, do tema em si. Número 2, quais dessas brincadeiras você conhece? Número 3, qual não conhecia? Quais, né, não conhecia? Número 4, represente através de desenho outras brincadeiras que costuma brincar e escreva o nome delas. Aqui vale lembrar que são brincadeiras diferentes dessas apresentadas no número 1, certo? Número 5, existem brincadeiras que não passam com o tempo e crianças de várias gerações brincam em diferentes partes do mundo. Pode ser que o nome da brincadeira ou algumas regras mudem dependendo do país que a atividade se desenvolva, mas, na verdade, são as mesmas. São brincadeiras clássicas porque são simples, fáceis e não necessitam de dinheiro. Para que as brincadeiras continuem existindo, devemos conhecê-las e passar para as próximas gerações. Como você imagina que as crianças de outros países brincam? Leia o infográfico e conheça algumas brincadeiras. Então, aqui iniciamos a apresentação do gênero, certo? Esse gênero é infográfico, é importante fazer a leitura com eles, para eles e deles também, para vocês. Ok? Então, aqui o infográfico vai mostrar algumas brincadeiras muito conhecidas em alguns países. Na sequência, vem a explicação sobre o que é o infográfico, ou seja, sobre o gênero. E começa, então, as atividades de análise linguística do gênero. No número 6, achou interessante o infográfico? Por quê? Então, eles vão assinalar se achou interessante ou não e vão escrever o porquê. Número 7, que informações esse infográfico traz? Né? Ou seja, trabalhando o tema do infográfico. Número 8, as imagens ajudam a entender as informações do infográfico? Eles vão assinalar se sim ou se não. Número 9,
Leia com atenção uma brincadeira comum em outra parte do mundo e faça ao lado uma imagem que ajudará a entender essas informações. Então, ainda com foco na estrutura do gênero, ou seja, eles irão inserir mais um elemento do infográfico. Lá em cima estava explicado que o infográfico tem textos breves, imagens, desenho, né, elementos visuais. Então, aqui eles vão inserir o desenho. Além de se trabalhar aqui a leitura, a apreensão das ideias do texto também e ampliação vocabular. Número 10. Escolha 3 brincadeiras que achou mais interessante no infográfico e organize as informações sobre elas em forma de tabela. Então, aqui eles vão ler novamente o infográfico e vão organizar essas informações em forma de tabela, tá? Simples assim, eles vão escolher 3 brincadeiras, vão colocar o país, a brincadeira, a regra e como se vence. Então, eles vão, a partir da leitura, eles vão selecionar essas informações e acrescentar na tabela. Número 11. De acordo com o infográfico, tem alguma brincadeira semelhante à que brincamos aqui no Brasil? Descreva qual é a semelhança. Explique para seu professor ou professora e para seus colegas quais as regras dessa brincadeira aqui no Brasil e chame-os para brincar na hora do recreio. Então, na leitura, a partir da leitura do infográfico, a gente percebe que tem algumas brincadeiras, sim, semelhantes, né? Vamos pensar no Jockey Pô, por exemplo, né? A gente brinca bastante, as crianças brincam bastante aqui. Então, essa atividade trabalha, além da questão da leitura, né, trabalha também a apreensão das ideias do texto, né? Porque eles vão ter que retomar a leitura do infográfico e verificar qual que é mais semelhante com a que brincamos aqui no Brasil. Número 12. Você sabia que no dia 28 de maio é comemorado o Dia Mundial do Brincar? Data que celebra o direito e a importância da brincadeira para as crianças. Represente através de desenho e faça uma pequena produção sobre o porquê é importante brincar. Como sugestão, seria importante realizar uma discussão coletiva sobre esse assunto. Falar sobre o ECA, né, que são as leis que colocam esse direito ao brincar. O ECA, o artigo 16, tem a Declaração Universal também dos Direitos da Criança, o artigo 24, a própria Constituição Federal também, no artigo 227, todos eles colocam, citam o direito da criança ao brincar, certo? E também seria importante falar em linhas gerais, sobre a importância do brincar para o desenvolvimento da criança. Se vocês quiserem, podem me solicitar, eu tenho alguns textos que falam sobre isso. Ou então, é só pesquisar no Google, ok? Mas estou à disposição. É só solicitar que eu envio para vocês alguns artigos, alguns textos importantes que falam sobre a importância do brincar para o desenvolvimento da criança. Então, é mais um sentido de dar argumento para essa questão, de dar possibilidade para o aluno escrever com mais argumento sobre essa questão do porquê que é importante brincar. Número 13, preenche a cruzadinha com algumas brincadeiras mais conhecidas. Então, essa cruzadinha, eles vão preencher, eu acredito que sem grandes dificuldades, tá? Como gabarito, vou passar aqui para vocês, aqui, ó, não é ursinho de pelúcia, tá? É urso de pelúcia, aqui é bola de gude, bambolê, boneca, peteca, ioiô, peão, quebra-cabeça, sem o hífen, tá? Bola, carrinho, pipa. Número 14, leia a frase e responda. As crianças pulam amarelinha na hora do recreio. Então, nessa atividade, nós vamos observar 4 questões referentes à concordância verbal e nominal. Letra A, quem está praticando a ação? Então, aqui vamos identificar o sujeito. Letra B, qual é a ação? Vamos identificar o verbo. Letra C, se fosse uma criança,
Como ficaria a frase? Então, eles vão observar a concordância através do número, singular e plural. Letra D, se a ação tivesse acontecido ontem, reescreva a frase. Na letra D, eles vão observar, então, a concordância através do tempo. Tudo isso para chegar à conclusão de que todos os elementos da oração, eles devem estar em conformidade. Assim como na número 15. Leia essa outra frase e responda: as crianças pulam corda na hora do recreio. Essa frase está correta? Explique sua resposta. Obviamente, percebemos que a frase está errada. O sujeito não está concordando nem com o artigo, nem com o verbo. Então, qual seria a forma correta? Ou seja, os elementos da frase não estão em conformidade. E na letra B, eles vão escrever a forma correta. Qual seria a maneira correta? Então, só tomar o cuidado, porque as crianças podem escrever: as crianças pulam corda na hora do recreio, que está correto, como também podem colocar a frase no singular. A criança pula corda na hora do recreio. Tanto uma quanto a outra está correta, tá? Só tomar esse cuidado e observar essa questão. Número 16. Vamos brincar de escolinha? Imagine que você é o professor ou a professora. Corrija as frases colocando a letra E, se a frase estiver escrita errada, e a letra C, se estiver escrita corretamente. A primeira frase: a minha brincadeira preferida é esconde-esconde. Então, já observamos que está com problema no número, né? Então, as minhas brincadeiras ou a minha brincadeira, né? Então, o mesmo adendo que eu fiz na questão anterior serve para essa. Quando eles forem escrever de maneira correta, tanto um quanto o outro. O que importa é que a frase esteja corretamente, né? Concordando todos os elementos da frase. Então, a primeira frase é letra E, está errada. Próxima frase: amanhã fui na casa da minha prima brincar de boneca. Também percebemos um equívoco. Amanhã fui? Pera, amanhã se refere ao futuro. O verbo está no passado. Então, deve-se corrigir. Ou ontem fui, ou amanhã irei. Ok? Então, também está errada. Próxima frase. Ontem brinquei de carrinho com meu irmão. Está correto. Está concordando, o verbo está concordando com o tempo, né? Ontem. As brincadeiras antigas é bem divertidas. Então, aqui também está errado. As brincadeiras antigas, né? Deve concordar aqui no sentido do número, né? A maioria da frase está no plural e aqui brincadeira está no singular. Então, a correção deve ser feita, como eu disse, tanto para o singular quanto para o plural, ok? E, então, essa frase está errada. E a próxima: brincar é um direito de todas as crianças. Então, todos os elementos estão concordando, a frase está correta. Número 17, como eu disse, eles vão reescrever a frase, aquelas 3 erradas, de maneira correta agora. Sugiro que faça a correção coletivamente, né, explicando cada um dos elementos, tanto no plural quanto no singular, também pela questão do tempo, presente, passado e futuro, certo? Tanto para ampliar mais esse conteúdo. Número 18. Leia os avisos escritos nas placas, neles é possível perceber equívocos na escrita. Corrija-os. Então, 2 placas. Primeira: após utilizar o sanitário, lave as mãos. Então, aqui, claramente, podemos perceber que está incorreta a palavra mão. São as mãos. Então, eles vão reescrever aqui a forma correta. Placa número 2, não pode alimentar os sagui, está errado, são os saguis. Animais selvagens, no caso aqui, animais selvagem corresponde a animais, está no plural, então aqui deve ser no plural também, animais selvagens. Então aqui, reescreve a frase também de maneira correta.
Número 19. Leia em voz alta as seguintes palavras. Então, a partir da número 19 até a número 28, vamos trabalhar a relação grafema-fonema, a relação cruzada, tá? Da letra R. Leia em voz alta as seguintes palavras: reto, corre, direito, agarra, rato, geração. Gente, todas as vezes que tiver atividades relacionadas à relação grafema-fonema, devemos ler para eles. Como é que nós vamos ensinar o fonema se a gente não ouvir, se a gente não ler para que eles ouçam o som? Certo? Então, todas elas, por isso que diz ali, ó, leia em voz alta, mas essa leitura, em primeiro lugar, deve partir do professor para eles, para que eles compreendam o som, ok? A partir disso, a partir da leitura, número 20, preencha a tabela como exemplo. Então, aqui eles vão verificar a palavra, número de sílabas, ou seja, né, separação de sílaba, vão fazer um X na posição do R, se está no início, se está entre vogais, e o som da letra R, forte ou fraco. Aí, então, na número 21, eles vão observar a tabela e vão observar a regra, que pela tabela podemos inferir que a letra R tem um som forte quando está no início da palavra, por exemplo, raquete, e ali tem o reto, o rato, certo? Se a letra R estiver entre duas vogais, tem um som fraco, né? Careta, geração, direito, que é o que está lá na tabela. Se na palavra o som do R for forte entre duas vogais, empregamos RR. Por exemplo, carro, no caso ali da tabela, corre, agarra. E não existem palavras iniciadas ou terminadas com RR, certo? Então, aqui algumas regras. E no número 22, um vídeo para entender melhor as regras. Esse vídeo é importante, ele vai explicar a mesma coisa, mas de maneira diferente. Sugiro aqui, logo após esse vídeo, ampliação dessas atividades, né? O que pode ser feito além disso? Pode ser colocado atividades de recorte de palavras, né, de acordo com determinada regra, pode ser identificado algumas palavras no texto, né, de acordo com a regra, ou então retira a palavra com R e depois coloca-se a regra. Pode ser feito o jogo também, né, onde eles retiram a cartinha com a regra, e a partir da regra eles escrevem uma palavra com R, né, de acordo com aquela regra, para depois a correção, acertou ganha ponto, errou não ganha, né, ou então perde ponto, enfim, as regras podem ser construídas, as regras desse jogo podem ser construídas com eles também, ok? Enfim, né, como ampliação, seria muito importante fazer outras atividades, né, para fixar a regra. Número 23, vamos comparar? Leia as palavras e faça uma pequena produção de acordo com o seu significado. Mais uma vez, importante aqui, em primeiro lugar, ler para eles, para que eles compreendam que quando a gente acrescenta um R na palavra, ele muda o som e muda também o significado. Por exemplo, carrinho, carinho, carreta, careta, murro, muro, erra, era. Então, tem, dependendo do número de R's ali, né, no caso um R ou o R duplicado, ele ganha um novo som e um outro sentido também, né, para eles observarem isso. Número 24. De acordo com as regras do uso da letra R, explicadas no vídeo, por que nas palavras enrolar, genro, enredo, honrado e enraivecido, a letra R está no meio da palavra com som forte e não está duplicado? Então, no videozinho, retomando, se for necessário, retome o videozinho, quase lá no finalzinho está explicado, certo? Porque uma regra é que quando R está entre vogais, ele aparece som fraco,
né? Ou então tem que duplicar o R. Mas e nesse caso aqui, né? Por que que ele está com som, com um R só e o som forte? É porque ele não está entre duas vogais. Ele está entre uma consoante e uma vogal. Número 25. Seu professor, professora, dividirá a turma em grupos para você com seus colegas elaborarem um cartaz bem colorido com uma das regras do uso do R, para deixar exposto na sala. Assim, poderá consultar as regras sempre que tiver dúvidas. Surgir uma situação aqui, gente. As regras básicas do uso do R são 4. Se formos dividir a turma com 30 alunos em 4, né, por 4, ficarão muitos alunos por grupo. Sugiro, então, que para cada regra, separem 2 grupos. Por exemplo, grupo 1 e grupo 2 ficarão com a primeira regra, mas o grupo 1 ficará com a explicação da regra e o grupo 2 ficará com a exemplificação da regra. Assim, todos poderão participar, ficarão menos pessoas por grupo, depois as regras podem ficar por um tempo determinado colado na sala, para que eles possam consultar, até porque, imagina, gente, decorar o tanto de regra que temos, só falando em língua portuguesa, né? São muitas regras. Então, é importante entender a regra e ter ao nosso alcance para consulta, certo? Então, essas regras podem ficar por um tempo determinado para eles consultarem e também, de repente, digitar e passar para eles colarem lá no caderno, para sempre que possível ter em mãos para consulta. Ok? Número 26. Marque um X na palavra correta e complete a cruzadinha. Então, essa atividade tem o intuito mais de observar a leitura, certo? No som forte e no som fraco da letra R. Então, é importantíssimo aqui iniciar com leitura coletiva, certo? De todas essas 8 palavras. Por exemplo, e marcando sempre, né, a posição do R. Por exemplo, marreco, mareco, barriga, bariga, socorro, socorro. Qual que é o correto, né? Então, a partir da audição do som forte e som fraco, eles vão observar a escrita. A partir do fonema, eles observam também o grafema, se é escrito com R ou com 2 R's. Claro que tem alguns exemplos aqui que nem precisaríamos pesquisar, né? Que faz parte da regra. Por exemplo, raquete, raquete. O som é o mesmo, mas o que, que a regra diz? Que não existe 2 R's no início da palavra. A mesma coisa aqui no roda. E aí completarão a cruzadinha. Número 27. Leia as palavras abaixo, separe em sílabas, pinte de vermelho a sílaba que aparece, a letra R, e responda as questões. Então, aqui eles vão observar, vão perceber o encontro consonantal, que a partir desse encontro consonantal gera também o som próprio. Letra A, em que posição a letra R aparece na sílaba? Então, eles vão observar que na divisão silábica o R aparece no meio. Letra B. Depois de quais letras está a letra R nas sílabas? Consoantes ou vogais? Então, eles vão observar que está depois de consoantes. Então, chamamos de encontro consonantal o agrupamento de consoantes em sequência na palavra. A explicação, né, sobre o que é esse encontro consonantal, fazendo parte da mesma sílaba ou não. E na sequência, atividades, né, sobre encontro consonantal. Número 28. Percebemos, então, que dependendo da posição na palavra, a letra R tem um som diferente. Leia as palavras e, formando o encontro consonantal, acrescente a letra R. Leia as novas palavras e represente através de desenho, certo? A representação através de desenho é para que eles entendam que também não muda só o som, mas muda também o significado, ok? Então, boto fica broto, pego, prego, cavo, cravo, tem, trem, topa, tropa, pato, prato, tinta, tinta, boa, broa. Daí coloca a nova palavra aqui e faz o desenho
de representação dessa palavra. Número 29. Pergunte para 3 colegas quais são suas brincadeiras preferidas. Siga o roteiro e, a partir dele, faça um infográfico. Não esqueça que no infográfico os elementos básicos que devem conter são título, informações por meio de textos breves e ilustrações. Se preferir, pode organizar as informações em tabela ou gráficos, colar imagens recortadas de revistas, deixá-lo bem colorido para chamar a atenção do leitor, pesquise com o seu professor, professora, alguns modelos infográficos e dê asas à sua imaginação. Então, aqui, nesse momento, eles vão realizar uma produção de gênero. Na atividade anterior, eles organizaram as informações em tabela. Agora, eles vão fazer o contrário. Eles vão pegar as informações da tabela e vão organizar em forma de infográfico, certo? Em relação aos modelos de infográfico, na internet há vários modelos, certo? Facilmente vocês colocam lá no Google infográficos, vão aparecer diversos modelos e aí vocês vão poder escolher, né? Qual é o mais adequado para mostrar para eles. É importante mostrar, porque não tem só aquele modelo lá no início do caderno, há outros modelos também, que envolve o quê? Os itens, o título, as informações em textos breves, tem desenho, tem ilustração, né? Enfim. E na próxima página, então, eles vão fazer o infográfico. Então, o infográfico, 3 brincadeiras preferidas do 5º ano aqui, né? A, B, C, D, E, F, enfim, né? A turma. Da escola municipal, aí coloca o nome da escola e aqui faz o infográfico dessas brincadeiras, né? Ou seja, eles podem utilizar todo esse espaço para distribuir aquelas informações da tabela em forma de infográfico. Número 30. Agora que já conhecemos algumas brincadeiras de outros países, leia o texto para conhecer algumas brincadeiras tradicionais brasileiras. Então, aqui trabalhando outro gênero, aqui o gênero artigo enciclopédico, serão abordados outras brincadeiras brasileiras, mas que têm outras origens, né, origens diferentes. Então, aqui vai se falar da peteca, vai se falar da cama de gato, 5 Marias, pipa, ciranda, ou seja, elas são tradicionais aqui do Brasil, porém a origem delas é muito distante, né? É outra origem, a não ser a peteca é de origem indígena, então é brasileira mesmo. Mas as outras, então, enquanto ampliação vocabular, as crianças vão saber e vão descobrir, né, da onde que veio a pipa, por exemplo, da onde que surgiu a ciranda, né? São informações bem curiosas, bem interessantes. Na sequência, então, a explicação sobre o gênero, sobre o que é um artigo enciclopédico, e começa, a partir da 31, a análise do gênero. Então, eles vão circular o título do texto, vão pintar a fonte do texto, que aparece no final, né? Vão numerar os parágrafos, vão dizer aqui quantos parágrafos tem, e como ampliação vocabular, a 34. Pesquise no dicionário as palavras abaixo que estão no primeiro parágrafo, depois leia o parágrafo novamente, trocando a palavra pesquisada pelo seu significado. Não precisa copiar o parágrafo de novo, só leia e troque o longínquo pelo seu significado. Onde aparece lá a palavra tendência, troque pelo seu significado. Lembrando que o significado também tem que estar de acordo com o contexto. Número 35, então, eles vão ler todo o texto novamente, vão sublinhar as palavras que não conhecem o significado e vão pesquisar no dicionário. Então, eles vão observar que palavra eles não conhecem, colocar aqui na tabela e logo em seguida colocar o seu significado. Número 36. Ligue as informações ao parágrafo correspondente. Então, aqui estamos trabalhando paragrafação, identificação, então, das ideias de cada parágrafo. Eles vão ler cada item desse e vão identificar se está no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, enfim, né? Mas
De qualquer forma, é importante retomar o texto, né? E em seguida, se for o caso, se acharem necessário, ir marcando já nessa retomada de leitura quais são as ideias principais de cada parágrafo. Aí facilita para fazer essa atividade aqui, né? Para identificar as informações quais correspondem ao determinado parágrafo. Número 37. No texto aparecem vários sinais de pontuação. Escreva quais você observou e o nome deles. Então, aqui eles vão colocar o sinal e vão colocar o nome do sinal. Aqui é mais essa atividade para identificação dos sinais de pontuação. E logo em seguida tem a explicação, né, do que são os sinais de pontuação, mas o foco principal será nos 2 pontos. Então, pinte 38. Pinte no texto o sinal de pontuação 2 pontos. Número 39. Algumas finalidades desse sinal de pontuação 2 pontos são: para introduzir uma fala, por exemplo, Luísa perguntou, 2 pontos, travessão, onde está meu caderno de desenho? Para apresentar uma enumeração, uma lista, por exemplo, fui ao mercado e comprei frutas, verduras, álcool e carne. E para demarcar uma explicação, por exemplo, Priscila sempre foi assim, impaciente com a mãe. Então, a 39 está explicando quais são as finalidades do sinal de pontuação 2 pontos para a realização da atividade. Letra A. Recorte no anexo 2 as finalidades do uso do sinal de pontuação 2 pontos e cole ao lado das frases em que os 2 pontos foram utilizados com a respectiva função. Então, a frase: gosto de brincar de bola, pega-pega e peteca. Se olharmos lá no anexo 2, estarão as 3 finalidades. Então, qual é essa finalidade? A finalidade para essa frase é apresentar uma enumeração. Próxima frase. Chamei minha irmã para brincar e ela respondeu: agora estou ocupada. Qual que é a finalidade? Introduzir a fala. Veja, 2 pontos e a irmã começa a falar. Próxima frase. Brincar é um direito de todas as crianças. Qual que é a finalidade? Demarcar uma explicação. Como sugestão, vocês podem colocar outros exemplos, além dos de cima e além desses, para que eles entendam melhor essa finalidade. Na próxima atividade, letra B, explique qual a função do sinal de pontuação 2 pontos empregado no primeiro parágrafo. Então, agora, essa atividade se refere ao texto. Então, eles vão voltar lá no texto, vão observar que ao final do primeiro parágrafo tem 2 pontos, e aí vão colocar qual que é a finalidade desses 2 pontos naquele contexto, dentro do texto. Então, ali é para apresentar uma enumeração, porque logo em seguida vai se falar das brincadeiras. Letra C. Explique qual a função dos 2 pontos empregados nos demais parágrafos. Então, no início dos demais parágrafos, no texto, aparece assim, peteca, 2 pontos. Daí aparece, por exemplo, pipa, 2 pontos. Então, qual que é a função daqueles 2 pontos? Ali, nesse contexto, é para demarcar uma explicação. Tem o nome do brinquedo, 2 pontos, e ali começa a explicação sobre a origem, né, desse brinquedo. E para finalizar, então, é a letra D, finalizar esse assunto, né? Crie uma pequena produção escrita utilizando 2 pontos, com a finalidade de introduzir uma fala. Não esquecendo que, no caso de introduzir a fala, os 2 pontos, na sequência, tem que ter aspas ou o travessão, tá? É importante colocar isso para eles. Número 40. A partir do número 40 até o 48, vamos trabalhar, então, relação grafema-fonema, as arbitrárias, né? O som do S. Número 40. Vamos brincar de caça-SS? No texto, jogos e brincadeiras contém 5 palavras escritas com SS. Procure-as e classifique na tabela. Então, na tabela, eles podem colocar SS, onde o SS está na palavra, se está no começo, se está entre vogais, se está no fim. Claramente sabemos que não vai estar no começo nem no fim. Então, vem
Próxima pergunta, 41. Encontrou palavras com SS no início ou no fim? Aí eles vão assinalar. Número 42. Pesquise no dicionário palavras com SS no início ou no fim. Encontrou alguma? Aí eles vão assinalar também. E logo na sequência, temos a primeira regra. Então, essa atividade, essas três primeiras atividades, né, em relação grafema-fonema, foi para levar ao aluno chegar a essa conclusão, dessa primeira regra, né, que não existe SS nem no começo, nem no fim. E aí, um adendo, né, quando a gente leva o aluno a tirar essas conclusões, né, quando a gente faz atividades intuitivas para que ele chegue às conclusões da regra, eles aprendem com mais facilidade. É muito mais fácil para eles compreenderem essa regra do que eu simplesmente falar, olha, não existe SS no início nem no fim, ponto final. Mas quando a gente leva eles a concluir, eles aprendem essa regra com mais facilidade, ok? Número 43. Lê em voz alta as palavras saquinho, nossa, semente, nesse, assim, significa, osso, sorrir. Letra A. Nas palavras, a letra S tem o mesmo som ou som diferentes? Então, é importante que a gente faça essa leitura prévia para eles, que eles leiam também, mas que a gente faça essa leitura prévia para que eles percebam que a letra S nessas palavras estão com o mesmo som. Aí, letra B. Qual a posição da letra S nas palavras saquinho, semente, significa e sorrir? Está no início. E no caso das palavras nossa, nesse, assim e osso, qual a posição da letra SS, das letras SS? Estão entre vogais. E aí surge a outra, surge não, né? Nós apresentamos a próxima regra do uso da letra S. Então, que a letra S no início das palavras e SS entre vogais representam o mesmo som, SS. Por exemplo, sair e desce. Número 44, leia em voz alta as palavras. Mensagem, desenho, Brasil, verso, asiático, considera, coisa, responsável. Aqui percebendo que o S não tem o mesmo som, né? Então, eles vão classificar na tabela as palavras com S, som de S, palavras com S, som de Z. E vão responder as seguintes questões. Nas palavras em que a letra S tem som de S, qual sua posição? Está entre consoante e vogal ou entre vogais? No caso, está entre consoante e vogal. Letra C. E nas palavras que a letra S tem som de Z? Está entre consoante e vogal ou está entre vogais? No caso, ali está entre vogais. E, novamente, apresentamos mais regras a partir da atividade. Concluímos, então, mais duas regras do uso da letra S, que a letra S entre uma consoante e uma vogal representa som de S, e quando ela está entre vogais, representa som de Z. Número 45, assista ao vídeo para relembrar as regras do uso da letra S. Então, como o vídeo anterior do R, é para reforçar, né, para relembrar. Vai explicar a mesma coisa, mas de maneira diferente. Número 46. Acrescente um S nas palavras, leia em voz alta e observe como mudam a pronúncia e o significado. Então, palavras com um S, som de Z. Asa, casado, presa, pose e acesa. Quando se acrescenta um S, então, muda a pronúncia e o significado. Aça, caçado, pressa, posse, acessa. Número 47. Encontre 10 palavras com S no caça-palavras e classifique-as na tabela. Então, aqui como gabarito, eu já deixei para vocês as 10 palavras destacadas aqui, certo? Todas elas com S. E a partir do momento que eles encontrarem essas 10 palavras, eles vão até a tabela e vão
classificar essas palavras na tabela. Palavras com S inicial, que tem o som de S, palavras com SS com som de S, palavras com S, som de S, palavras com S, som de Z. Então, eles vão colocar aqui nessa tabela, ou seja, o tempo todo retomando as regras. Como sugestão, pode ser feito, assim como foi feito nas regras do R, separado a turma em grupos e cada grupo fica com a explicação, né, e o exemplo das regras do S, para que se coloque na parede para que eles possam consultar também. Número 48, vamos brincar de o que é o que é? Responda as charadas e complete a cruzadinha. Então, eles vão responder essas 9 perguntas, que as respostas têm palavras com S ou SS, e depois vão responder a cruzadinha. É mais uma atividade de reforço, né, referente às regras. Então, eles vão poder consultar as regras novamente, porque, como eu disse, decorar é impossível, mas quanto mais a gente usa, mais próximo a gente fica dessas regras, ok? Então, vou passar aqui, enquanto gabarita, a resposta de cada uma delas, cada uma dessas charadas aqui. Número 1, o que é que corre a casa inteira e depois vai dormir num canto? É a vassoura. Número 2, o que é que tem pescoço e não tem cabeça, tem braços e não tem mãos, tem corpo e não tem pernas? É a camisa. Número 3, o que é que quebra quando se fala? Segredo. O que é que nunca volta, embora nunca tenha ido? É o passado. O que é que no alto está, no alto mora, chama a gente para dentro e ele fica para fora? É o sino. O que é que usamos no pé e rima com ato? É o sapato. Número 7. O que é que caminha sem pés, voa sem asas e pousa onde quiser? O pensamento. Número 8. O que é que quanto mais se perde, mais se tem? O sono. E o que é que entra na água e não se molha? É a sombra. Número 49. De acordo com o texto Jogos e Brincadeiras, qual é a brincadeira de origem indígena? Represente através de desenho. Essa atividade vai ser disparadora para as próximas e fará também um link com o caderno de História e Geografia, né? Que o caderno de História e Geografia está trabalhando o tema indígena. Sabemos, então, pela leitura, que a brincadeira de origem indígena que está nesse texto é a peteca. Então, eles vão representar através de desenho e vão escrever. Número 50. Você conhece o jogo da onça? É um jogo de origem indígena, pode ser jogado por 2 pessoas. Um jogador é a onça e os outros são os cachorros. Onça e cachorros movimentam-se de um tabuleiro com linhas, cada divisão da linha equivale a uma movimentação. Como se joga? Trata-se de um tabuleiro que pode ser no chão, na madeira, no papelão ou em outro material. As peças podem ser pedrinhas, sementes ou tampinhas, uma peça será a onça e as outras 14 peças serão os cachorros, sendo 15 peças no total. Vence o jogo quem capturar 6 cachorros, se você for a onça, ou encurralar a onça, se você está jogando com os cachorros. Assista o vídeo para entender passo a passo como se joga. Então, uma explicação sobre esse jogo, jogo da onça. Não sei se as crianças conhecem ou não, acredito que a maioria não, mas é um jogo bem divertido, bem interessante, um jogo indígena. Ali o vídeo vai estar explicando, né, vai ampliar um pouquinho a explicação de como se joga. E número 51. Preencha coletivamente, com a orientação do seu professor ou sua professora, a ficha do jogo da onça. Volte às regras para registrar as principais informações do jogo. Assim fica mais fácil de explicar para alguém. Vamos lá? Então, mais uma vez, eles vão pegar as regras da brincadeira, do jogo, e vão organizar em forma de tabela. Para ficar mais fácil a organização do pensamento e mais fácil também para explicar, né, para as outras pessoas, né, como está ali no enunciado.
Número 52. Agora que você conheceu mais um jogo de origem indígena, chame um colega para jogar com você. O tabuleiro está no anexo 1. Depois de jogar, faça uma produção escrita sobre como foi sua experiência com esse jogo. Então, aqui é mais uma descrição. Eles só vão descrever como que foi o jogo, como que foi jogar o jogo da onça com um colega. E ali tem o roteiro próprio, né? Já tem um roteiro prévio. Foi fácil compreender as regras? Com quais peças ficou? A onça ou os cachorros? Jogou com quem? Qual é o nome do colega? Quem ganhou? Aí pode ser inserido mais perguntas aqui nesse roteiro. Foi divertido? Jogou com mais alguém? Né? Enfim, então aqui esse roteiro pode ser ampliado, mas é mais para eles fazerem uma produção escrita descrevendo como que foi esse jogo. Número 53. Há várias outras brincadeiras de origem indígena. Juntamente com seu professor, acesse o site, leia algumas regras e características destas brincadeiras. Então, nesse site terão várias brincadeiras, o nome delas e a descrição de como se brinca. É mais para ampliação também dessas informações para que eles consigam realizar a atividade 54. Depois de discutir sobre as brincadeiras apresentadas no site, escolha uma e organize as informações na tabela. Então, novamente, eles vão organizar as informações, as regras da brincadeira, as regras do jogo em forma de tabela, certo? Então, eles vão produzir, né, vão reorganizar todas aquelas informações da brincadeira escolhida aqui através da tabela. E para finalizar, hora de brincar. Chame seus colegas, explique as regras da brincadeira e se divirta na hora do recreio. Certo, gente? Muito obrigada. Esse é o Caderno de Língua Portuguesa do 5º ano. Espero que tenham gostado. Espero que os alunos gostem também. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês sabem onde me encontrar. Pode me procurar pelo WhatsApp também. Vocês têm meu telefone. Estou sempre à disposição de vocês. Mais uma vez, um ótimo ano a todos. Muito obrigada e até.